Bom dia, irmãos, bom dia, igreja. Estamos aqui em mais um domingo reunidos para louvarmos e adorarmos a Deus. Amém? Sabemos que milagres ocorreram, mas agora essa gravação aqui não é nenhum milagre. Temos um trabalho que é feito por nós irmãos, servindo sempre a Deus. Nosso objetivo sempre louvar e servir a Deus. Por isso que eu gosto sempre de externar o trabalho que é feito, tanto do irmão Ailson, que está aqui comigo, o irmão Ezequiel também. Estamos aqui fazendo um trabalho para sempre estar servindo a Deus em primeiro lugar, sempre. Por isso eu queria pedir para o irmão Ezequiel fazer uma oração pela nossa EBD de hoje, irmão, por favor. Oremos. Santíssimo Deus, grandioso e amado Pai, graças te damos, ó Pai, por mais um dia de vida. Graças te damos, ó Pai, por ter enviado o seu Filho amado Jesus Cristo aqui na terra, para que hoje nós temos essa salvação. Ó Pai, hoje nós temos a ligação direta com o Senhor, Pai, Deus, Pai, e hoje, em meio a esse tumulto do mundo todo, temos o Senhor, Pai, para nos socorrer. Ó Pai, só temos que agradecer por tudo que Tu tens feito em nossa vida, Pai. Ó Pai, também te peço pelos irmãos da igreja, Pai, abençoe cada um, Pai, que o Senhor possa estar suprindo, Pai, as necessidades de cada um, né? Sabemos o Deus que nós servimos, sabemos do Deus em que nós cremos, Pai, só temos que te adorar e honrar teu santo nome, Pai. Peço perdão pelos nossos pecados e falha, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado, irmão. Igreja, agora vamos abrir nossas Bíblias no livro de Jeremias, o capítulo 18, e leremos dos versos 1 ao 6. Repetindo, Jeremias, capítulo 18, dos versos 1 ao 6. Diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que estava fazendo a sua obra as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro. Tornou a fazer dele um outro vaso, conforme o que pareceu bem a seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Esse texto até me faz lembrar, se eu não me engano, no último culto, onde, se eu não me engano, nosso pastor comentou, não lembro se foi o pastor ou se foi o pregador, comentou que cada vez que você lê a Bíblia, vou ler a Bíblia de novo? Sim, leia, porque cada vez que eu leio, eu sempre aprendo alguma coisa nova. Amém? Amém. Aqui mesmo, antes de ler para os irmãos, eu li, imagino que 4 ou 5 vezes. Aprendi várias coisas nessa falsa repetição de leitura. Por exemplo, o oleiro, que supostamente ou não é o artesão que está moldando objetos de cerâmica. Mas aqui, resumidamente, o que a gente pode concluir? Não somos nada. Na verdade, podemos nos remetermos ao pó ou ao barro, que esse barro, nas mãos de Deus, se torna um vaso. E esse vaso deve sempre ser um vaso direcionado ao Senhor. Amém, meus irmãos? Com esse pensamento, vamos cantar juntos, Nas Mãos do Oleiro.
sou eu para questionar as mãos a me moldar? Tu és Deus, artesão de mim. Nas mãos do oleiro entrego inteiro pra ser quebrado e refeito. Nas mãos do oleiro sou restaurado pra ser um novo vaso. Em tuas mãos eu sou pó, nenhum valor, barro sou. Quem sou eu para questionar as mãos a me moldar? Tu és Deus, artesão de mim. Nas mãos do oleiro entrego inteiro pra ser quebrado e refeito. Nas mãos do oleiro sou restaurado pra ser um novo vaso. Nas mãos do oleiro entrego inteiro pra ser quebrado e refeito. Nas mãos do oleiro sou restaurado pra ser um novo vaso. Em tuas mãos eu sou pó, nenhum valor, barro sou. Quem sou eu para questionar tuas mãos a me moldar? Tu és Deus, artesão de mim. Irmãos, somos o pó, não temos valor nenhum. Somos barro. Questionar por quê? Se temos as mãos de Deus para nos moldar, Ele é o nosso artesão. Manualmente, Ele nos constrói. E o que fazemos por Ele? Fazemos o que Ele merece? Porque precisar da gente Ele não precisa. Nos entregamos para Ele, amamos a Ele, o servimos. Façamos isso, irmãos, porque Ele cuidou e sempre cuidará de nós. Amém? Agora passo a palavra para o pastor. Olá, meus irmãos, muito bom dia. Uma grande alegria retornarmos aqui hoje para a nossa EBD online. Nós estamos estudando o livro de Apocalipse. Ontem tivemos o começo também da EBD online Kids, né? EBD Kids. Muito legal, né? Eles deram início. A turma aí que está responsável, né, pela nossa escola bíblica dominical. Infelizmente, enquanto não temos, né, o nosso retorno aos cultos presenciais, pretendíamos retomar nossa EBD agora, né, neste mês de abril, né, que vai se iniciar. A princípio, né, presencial, a princípio parece que será difícil essa retomada, mas de qualquer maneira ainda estamos aguardando os posicionamentos oficiais, né, do governo do estado, governo federal, municipal, essas coisas que são necessárias, né, para o nosso
trabalho prosseguir presencialmente. Quero agradecer você que continua nos acompanhando, tem investido seu tempo no aprendizado da palavra e tem acompanhado as nossas EBDs online, nossos estudos aqui no livro de Apocalipse. Também queremos esclarecer, né, irmãos, que diante de alguns assuntos que a gente ouve e vê aí pelas mídias sociais, pela internet, é bom recordar aos irmãos que nós não há neste decreto que o governador do estado de São Paulo fez, né, de proibir os cultos, né, durante esses dias, não só cultos como muitas coisas. É bom lembrar que não foi apenas para nós evangélicos, né, que isso foi proibido. Na verdade, toda forma de culto religioso está no estado de São Paulo suspenso até o dia 30 de março, né, como uma forma de tentar conter, né, uma das formas de tentar conter a pandemia, tá bom? É porque às vezes a gente ouve isso como, está tendo uma perseguição religiosa e tal. Não é o caso, né? Não é o caso, porque se fosse uma perseguição religiosa, estaria sendo afetado católicos, protestantes e outras religiões aí, né? Ou mesmo espiritismo, e todas elas estão proibidas, né? Não somos apenas os evangélicos, então não há uma perseguição religiosa, apenas como uma forma da gente não colocar algo que não esteja de fato acontecendo, né, no nosso país, tá? Nem no nosso estado. Acho que é importante a gente destacar essa questão, lembrar que dentro do nosso estado nós devemos então obedecer às autoridades, desde que neste caso, por exemplo, as autoridades não estão indo numa perseguição diametralmente a nós evangélicos cristãos ou cristãos evangélicos, né? É uma situação geral que estão tentando amenizar os efeitos desta pandemia, que tem sido realmente algo assustador para o nosso tempo presente, tá bom? Então, posto isto, como um lembrete, é bom então foi bom fazer esta observação, até para que nós estejamos atentos, né, diante de algumas desinformações que às vezes aparecem na internet, e não é uma defesa ao governador, longe disso, apenas de fato um esclarecimento. Eu acho que é importante que tenhamos como cristãos que somos de fato, devemos andar do lado sempre da verdade, aí falar sempre a verdade, defender sempre a verdade, né? Eu acho que nós temos que ter esse cuidado. Okay? Então vamos fazer a leitura do texto. Eu estou com a Bíblia Nova Almeida atualizada, Apocalipse 7, 9 a 17. Depois destas coisas vi, e eis grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas, com ramos de palmeira nas mãos, e clamavam com forte voz, dizendo: ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro pertencem a salvação. Todos os anjos estavam em pé, rodeando o trono. Os anciãos e os 4 seres viventes diante do trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor, a glória, a sabedoria, as ações de graça, a honra, o poder e a força sejam ao nosso Deus para todos sempre. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra e me perguntou: quem são e de onde vieram estes que estão vestidos de branco? Respondi: o Senhor sabe. Então ele me disse: estes são os que vêm da grande tribulação e lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o adoram de dia e de noite no seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Então, e não cairá sobre eles o sol, nem qualquer outro calor forte, pois o Cordeiro
que está no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes de água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Vamos orar? Bendito Deus e Pai, nós te louvamos pela tua palavra que acabamos de ler e também pedimos sabedoria para a continuidade desse estudo, de modo que o teu nome venha a ser glorificado através da tua palavra. Senhor, continuamos orando no meio destes tempos difíceis, suplicando ao Senhor graça sobre as vidas daqueles que estão passando por tribulações e dificuldades diante desta pandemia. Senhor, socorre as pessoas. Ó Deus, traga alívio, paz e um coração grato ao Senhor mesmo diante de situações tão catastróficas como essa que temos vivido. Sabemos, ó Deus, que essa situação não foge do seu controle. Está nas tuas mãos. O Senhor é quem controla todas as coisas. O Senhor é o rei sobre todas as coisas. O Senhor domina sobre todas as coisas. Então, nosso pedido é que o Senhor intervenha. Ó Deus, intervenha nessa situação, de modo que vejamos o livramento do Senhor nas nossas vidas, na vida das nossas pessoas que amamos, na vida da nossa nação e, quiçá, ó Deus, na vida de todo este mundo, aonde temos sofrido duramente por causa desta pandemia, Senhor. Deus, também agora, mais uma vez te peço pelo estudo, nos dê sabedoria, nos dê direção, nos dê graça, nos dê entendimento da tua palavra, Deus. Fale conosco, nos ensine, em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, né? Muito bem, queridos irmãos, nós estamos aqui, então, olhando para esse texto, a tribulação dos santos. Tá? Nós fizemos uma primeira parte deste texto na semana passada. Até peço perdão, semana passada nós tivemos uma intercorrência e um problema para colocar no horário a nossa EBD, mas espero que desta feita as coisas voltem ao normal. Né? Muito bem, então nós fizemos uma introdução desse texto, nós falamos um pouco nos pontos iniciais. Deixe-me só entrar aqui no local exato para falar. Nós estamos trabalhando 8 palavras-chave, né, sobre este grupo que está sendo falado, que se inclui toda a nação, povo, língua, de todos os tempos, dessas pessoas que vêm do período da grande tribulação. Então, a descrição, a localização, a ação, a associação, a originação, a função, a proteção e a disposição. Inicialmente, então, trabalhamos 2 desses eventos ou destas palavras, né? Descrevemos a cena, né? Povos de todas as nações, de todas as línguas. Falamos da localização, eles estão de pé diante do Cordeiro. Agora, a ação deles é clamar em alta voz. Versículo 10. Eles clamam em alta voz. E eu fechei a Bíblia aqui para variar, mas tudo bem, vamos abrir aqui novamente. Eles clamam em alta voz, capítulo 7, versículo 10, e clamavam ao nosso Deus que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Nós também fizemos uma parte desse, e falamos deste novo cântico que eles cantaram, e eles se dirigem ao Cordeiro. Agora, vamos associar versículos 11 e 12, e a partir daqui é onde retomamos o nosso estudo, né? Que é a quarta palavra, a associação, versículos 11 e 12 do capítulo 7, que diz: todos os anjos estavam em pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e diante do trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém, o louvor e a glória, a sabedoria, as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus, para todos sempre. Amém. Os inúmeros crentes diante do trono de Deus não estavam sozinhos em sua adoração, nessa sua alta adoração. O primeiro grupo, identificado junto com eles em louvor, era todos os anjos que estavam em pé ao redor do trono. Então nós temos aqui um grupo de anjos ao redor do trono. O seu número também era incontável, conforme João.
Em sua visão anterior, né, do trono de Deus, João só poderia descrever, então, desta forma, miríades de miríades e milhares de milhares. Miríades de miríades e milhares de milhares. Então, o que nós temos, né, naturalmente aqui, é esta realidade de miríades de miríades, de milhares de anjos, né, de anjos incontáveis. Então, o Deuteronômio, né, quando o Senhor veio no Sinai, diz que veio muitos anjos, né, do seu trono celestial. Em Daniel também nós temos milhares de milhares, miríades de miríades em pé diante dele. O escritor de Hebreus viu miríades de anjos nos céus. Judas, no versículo 14, fala de milhares dos seus santos, né? Falando de anjos. E por aí vai. Miseráveis pecadores indignos podem conviver livremente, né, com os santos anjos. Isso é um triunfo da graça de Deus, que faz com que os anjos glorifiquem a Deus por tudo isso e por tudo mais, né? Essas pessoas tinham virado as costas para Deus, elas haviam rejeitado o Evangelho, talvez em alguns casos essas pessoas nunca tinham ouvido do Evangelho, porque eles não fazem parte da igreja, né, que está hoje aqui, porque eles vêm da grande tribulação. Eles tinham perdido o arrebatamento, eles ficaram, né? Eles não subiram. E então, no meio da ira, no meio do juízo de Deus, durante a tribulação, Ele lembra da sua misericórdia, Ele os reúne a si mesmo. Então, a maravilha da salvação graciosa de Deus, um assunto sobre o qual os anjos gostariam de entender, de perscrutar, né? Eles nunca experimentaram como somente os homens. Mesmo nós agora, salvos nesse período pré-tribulacional, antes do arrebatamento, pré-arrebatamento, mesmo nós temos que entender que essa graça salvadora é realmente Deus se lembrando da sua misericórdia, nos elegendo antes da fundação do mundo e no tempo presente vindo nos salvar, nos enviando o seu único Filho a fim de nos redimir. Isso é motivo de louvar ao Senhor. Nós somos imerecedores de tal graça, imerecedores desta salvação, imerecedores dessa misericórdia. Então, ergamos nossas mãos para os céus, né, e adoremos aquele que era, que é e que há de vir, o eterno, o soberano Deus, aquele que é capaz de salvar, transformar, mudar as nossas vidas. Aleluia, louvado seja o nosso Deus. Nós já somos alvo dessa graça de Deus. Nós só estaremos ainda bem no primeiro grupo, né, que será arrebatado. Essas pessoas, elas sofrerão ainda parte da tribulação, essas aqui que nós estamos falando, mas ainda assim alcançarão a misericórdia do Senhor, mesmo depois de terem rejeitado Deus. No meio da sua ira, no meio do seu juízo, vai se lembrar da sua misericórdia e vai salvar algumas dessas pessoas, vai reuni-los a si mesmo. Então, essa é a maravilha da salvação graciosa de Deus, exibida diante dos anjos, né? O que os estimula a louvar e adorar. Embora os anjos não experimentaram a salvação, eles se alegram com a salvação dos seres humanos. E então cercaram também outros dois grupos de envolvidos nessa adoração: os anciãos, os 4 seres viventes, que nós já olhamos e já falamos sobre eles em outras aulas, né? Lá estavam eles todos, né? Os anciãos e os 4 seres viventes. Os 24 anciãos são melhor visualizados como representantes da igreja arrebatada. Nós já falamos sobre isso, né? Que nesta interpretação da maneira como entendemos o texto bíblico, nós chegamos à conclusão de que esses 24 anciãos é a totalidade da representação da igreja arrebatada, que está ali naquela adoração ao nosso Deus, né? E eles são os que cantam a canção da redenção, eles que estão louvando a Deus,
E também já discutimos sobre os 4 seres viventes que são querubins, de uma elevada ordem de anjos, né? Normalmente esses grupos aparecem juntos aqui no livro do Apocalipse. Dominado pela majestade, pela glória de Deus e o esplendor dos seus tronos, todos os presentes caíram sobre os seus rostos diante do trono e adoraram a Deus. É a reação adequada de todas as criaturas, incluindo os que são santos e perfeitos. Prostram-se em humilde adoração diante da presença inigualável e graciosa e majestosa do nosso Deus, reconhecendo a sua soberania, reconhecendo o seu poder, a sua supremacia, a sua santidade, a sua majestade. Os adoradores, então, da visão de João, vão proferir uma bênção. Interessante que essa bênção está oposta. E essa afirmação tem um solene amém, que significa que seja assim. E eles então, nas suas orações, dizem a bênção, a glória, a sabedoria, as ações de graça, a honra, o louvor, o poder, deve ser atribuído ao nosso Deus para todo sempre. Para todo o sempre. A adoração é a ocupação constante dos que estão nos céus. Houveram elogios, que nós já falamos nos capítulos 4 e 5. Foram abertos os selos, o julgamento começou. Agora, com a aproximação do juízo final, com os juízos climáticos, há louvor novamente. O louvor não é para o julgamento previsto, mas para o julgamento realizado. O louvor começou com os 4 seres viventes, em seguida cresceu com os 24 anciãos e os anjos. E o número cada vez de mártires da tribulação juntam-se também a eles, e finalmente todo o céu se une em louvor a Deus, pelo que ele fez já até aqui, julgando os seus inimigos. Esse louvor que aparece no texto é um louvor sempiterno. É uma doxologia eterna que estaremos cantando talvez todos os dias, todas as horas, todos os momentos. Falaremos dele, do nosso Senhor e nosso Salvador. A origem disso, versículos 13 e 14. O texto vai nos dizer, Apocalipse 7, 13 e 14. Um dos anciãos tomou a palavra e me perguntou: quem são e de onde vieram estes que estão vestidos de branco? Respondi: o Senhor sabe. Então ele me disse: estes são os que vêm da grande tribulação e lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. João tornou-se um participante ativo desta visão quando um dos 24 anciãos perguntou-lhe: você está vendo quem são eles e de onde eles vêm? O ancião não estava pedindo informações porque ele não sabia, mas para sublinhar o seu ponto, tanto para João quanto os leitores. Então é isso que ele está fazendo, mostrando esta realidade. A pergunta, na verdade, do ancião, ela é específica e enfatiza a verdade que as pessoas serão salvas durante o tempo da tribulação. Alguns podem duvidar de que, dada a intensidade dos julgamentos de Deus durante esse tempo terrível, alguém chegará neste ponto da tribulação. Na verdade, é óbvio que muitos continuarão rejeitando o Evangelho. Muitos do que já ouviram agora, ouvirão durante o período da grande tribulação e também rejeitarão o Evangelho, não tenha dúvida disso. Eles também rejeitarão. Eles também negarão a verdade. Eles vão blasfemar o nome de Deus. Eles vão praguejar contra Deus. Eles não vão se arrepender, eles não vão dar glória. Na verdade, a grande maioria. Mas haverá um grupo que vai sim ser salvo, que vai crer no Evangelho, que vai ser transformado pelo poder redentor do Evangelho.
chegarão à salvação. O Evangelho, né? Durante muitas pessoas que receberam a oportunidade das suas vidas de se arrepender e rejeitaram, vão morrer, talvez neste tempo, e não obterão esta chance. Por isso que arrependimento é algo para agora, é para este momento. Bom, diante da pergunta do João, para João a resposta dele, você sabe. É ao mesmo tempo uma confissão de ignorância e um pedido de revelação. João chamando, a divindade, né? Ele fala, olha, é interessante que ele usa o termo Kyrios, Senhor, com um título de respeito, né? E João então fala, olha, você sabe quem eles são. Talvez o próprio João não tivesse a exata noção de quem era, né? E a frase então vem, né, que traduz um particípio presente do verbo erchomai. Então são os que vêm da grande tribulação, que descreve um processo prolongado. Este grupo vai continuar a crescer, como pessoas continuam a morrer durante a grande tribulação, especialmente a última parte da grande tribulação, especialmente a parte final da tribulação. Então, na verdade, o que nós temos aqui é que pessoas ainda serão salvas durante esse período. Portanto, o arrebatamento da igreja não está aqui em vista neste versículo. O arrebatamento já aconteceu, já foi. Mas refere-se sim a um momento específico no futuro, de toda a história humana, do dia escatológico, do julgamento divino, imediatamente antes de Jesus Cristo voltar para estabelecer seu reino terreno. Todos os julgamentos descritos durante este tempo, a partir do sexto selo, através do julgamento das trombetas e das taças, não tem paralelo na história humana. Não tem nada semelhante na história humana. Serão tempos realmente assustadores. Assustadores. Se nós já estamos assustados com essa pandemia, as pessoas que estarão participando ou nesse período tribulacional realmente sofrerão muito. Muito bem. E ele continua dizendo, né, que eles são aqueles que saíram da grande tribulação. Então, né, já falei. É isso aqui. Nesse ponto futuro, o termo grande tribulação também não pode descrever a destruição de Jerusalém no ano 70, ou outro evento histórico. Este termo deve descrever um tempo futuro, de punição divina sobre todo o mundo caído, grande dia da ira de Deus e do Cordeiro. O próprio Jesus cunhou essa expressão, grande tribulação. Daniel fala, né, sobre isso. Então, não estamos falando aí de um período já ocorrido, como querem dizer os preteristas parciais ou mesmo os preteristas totais, né? O que tornaria o livro de Apocalipse um livro apenas histórico. E então você teria uma outra dificuldade de interpretação. Bom, mas não é o caso para nosso estudo de hoje. Muito bem. Então, essas pessoas são identificadas como aqueles que vêm da grande tribulação. O ancião descrito ainda aqui no texto, né? Então mostra que estas pessoas estavam vestidas de vestes brancas, que lavaram e branquearam suas vestes no sangue do Cordeiro. Ou seja, eles foram salvos por Cristo, pela mediação da sua morte na cruz, pela sua graça. Sempre foi mediante o sacrifício do Cordeiro. E sempre foi pelo sacrifício de Jesus Cristo a salvação. Nunca sangue de touros, de bodes não salvavam ninguém. Sempre foi o sangue de Cristo. Embora ainda não houvesse derramado, devemos lembrar que ele é o Cordeiro de Deus. Nós vamos ver isso em Apocalipse, que foi morto antes da fundação
do mundo. Salvação sempre foi graça, salvação sempre foi por Cristo, salvação sempre foi mediante a obra expiatória de Cristo na cruz. Nunca houve salvação de outra forma, nunca houve salvação pela lei, nunca houve salvação por obediência. Essas coisas elas vêm com a salvação, mas elas não são a salvação. Tá? Então, bom recordar aí também disso para que não haja aí uma mistura de ideias. Né? Então a salvação sempre foi no sangue do Cordeiro, pela misericórdia e graça do nosso Deus, né? Pela morte substitutiva de Cristo. Então foi o que ele nos fez. Muito bem, a função, né? A razão disso, versículo 15, parte A do versículo 15 do capítulo 7, é dizer o seguinte: por isso estão diante do trono de Deus e o adoram de dia e de noite no seu santuário. A razão destes crentes da tribulação foram autorizados a ficar diante do trono de Deus é que eles foram purificados e lavados pelos seus pecados, pelo sacrifício do Cordeiro de Deus em seu nome. Então, isso é muito importante. Então, eles foram assim equipados para estar na presença de Deus e eles servem de dia e de noite. A palavra servir aqui é lautreo, uma palavra frequentemente usada para descrever o serviço sacerdotal. Eles estavam prestando um culto racional, ou seja, dia e noite é uma forma idiomática para indicar que a ocupação contínua, não há noite e dia real no céu eterno de Deus. Né? Então, ou seja, era uma ocupação contínua, pensando nos nossos dias como se fosse dia e noite, manhã e noite, ou seja, 24 horas. Isso não vai acontecer dessa maneira no céu. Né? O céu não tem dia e noite, o céu não tem hora. É difícil da gente entender como é que vai ser essas coisas lá, mas vamos deixar para quando chegar lá, né, irmãos? Aí nós vamos entender melhor. Então, existe um templo no céu, e não haverá ninguém na terra durante perdão, apaguem essa frase aí, foi um erro meu aqui. O templo celestial atualmente é o domínio sagrado, onde está a presença de Deus, onde ele habita fora do universo caído, né? Embora ele continue também em nossas vidas e no universo. Muito bem, depois da função nós temos na sequência a proteção. A proteção, parte B do versículo 15, que vai nos dizer: e aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Em um quadro maravilhoso e reconfortante, Deus, descrito como aquele que está sentado no trono, promete espalhar o tabernáculo ou a tenda da sua presença, a Shekinah, sobre todos esses crentes perseguidos. Tabernáculo é uma palavra que João gosta de usar, traduzido do verbo com habitou, habitou, que reflete que abriga, né, a presença do Senhor. Ela corresponde eu tô muito aqui, né? Desculpa. Reflete então, e abriga a presença do Senhor. Ela corresponde às promessas do Antigo Testamento da presença protetora de Deus, como Levítico 26, 11, 12, Ezequiel 37, 27, Zacarias 2, 10 a 11, Zacarias 8, 3 e 8. Esses crentes terão testemunhos de sofrimentos indizíveis e horrores indescritíveis, como os juízos de Deus que foram derramados sobre o mundo. Eles sofrem terríveis perseguições nas mãos do anticristo e os seus seguidores. Mas, quando entram na presença de Deus, eles vão chegar a um santuário celestial, o lugar mais seguro. Lá eles vão receber abrigo contra os terrores do mundo caído, que estão por vir. Como Deus continua a libertar seus juízos devastadores e destrutivos.
Provisão, versículos 16 e 17. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem qualquer outro calor forte, pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes de água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Essa promessa reconfortante de outra disposição é traçada a partir de quase idêntico às palavras de Isaías 49:10. Isaías 49:10. Sobre a restauração de Israel, diz: não terão nem fome nem sede, o calor forte e o sol não os afligirão, porque o que se compadece deles os guiará e os conduzirá aos mananciais de água. O que nós temos, aqui também no livro de Isaías, é o mesmo que se repete lá em Apocalipse, ou falado em Apocalipse, muito semelhante, e também os dois se referindo a eventos semelhantes, do Senhor cuidando do seu povo, do seu cuidado da sua nação. Eles vão experimentar os horrores da tribulação. Eles passarão, eles vão sofrer fome, sede, calor escaldante, o sol vai bater neles, um fenômeno que vai ocorrer de maneira muito forte na grande tribulação. Apocalipse 16 vai falar mais sobre isso. Todos serão atormentados, elementos físicos e espirituais da vida terrena, e vão experimentar sim muito sofrimento, mas também irão desfrutar a satisfação eterna, porque o Cordeiro está no meio do trono e vai orientá-los e levá-los às fontes da água da vida. O Deus que enxugará todos os olhos deles, Deus mesmo lhes enxugará os olhos. A figura de Deus como pastor do seu povo é uma das mais comuns do Antigo Testamento. E Jesus é descrito como o pastor do seu povo no Novo Testamento. Curiosamente, os outros três usos de poimaino, em Apocalipse 2:27, regra, 7:5 e 19:5, regra ou pastor. Em todos os três casos, revelam Cristo em seu modo de destruir, esmagando os pecadores com a vara de ferro, como no Salmo 2:9. O grande pastor os guiará seu rebanho às fontes de água da vida. Ele também vai enxugar toda lágrima de seus olhos, pois no céu não haverá nem dor, nem tristezas, nem nada disso. Nesta época em que o cristianismo, irmãos, está de cerco sobre todos os lados, onde muitas vezes somos atribulados e perseguidos por causa da verdade. Às vezes somos taxados diversas coisas, mas é muito bom, mesmo diante disso, é reconfortante ter a certeza do triunfo da graça salvadora de Deus. No meio de uma situação ainda pior no futuro, antes do retorno de Cristo, Deus vai resgatar o seu povo e louvar a Deus pela grandeza do seu plano redentor. E finalmente, é algo que devemos louvar, E finalmente, o estado eterno todas essas promessas se tornam realidade para todos os que creem. Então, é de fato reconfortante, temos a certeza de que somos guardados, preservados, protegidos, mesmo em meio a tribulações, mesmo em meio a mortes, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio a uma pandemia, ainda que sejamos acometidos desta enfermidade ou qualquer outra, nós podemos descansar no Senhor, porque seja lá o que for que acontecer, estaremos para sempre com Ele. Nós vamos terminando aqui hoje um pouco mais curto o nosso estudo, para não entrarmos no próximo, que é o 7º selo. Tá bom? Se ficou alguma pergunta, alguma inquietação aí no seu coração, manda aí nos comentários. Não manda no chat, eu já falei, o chat ele some, não sei porquê, se é alguma configuração nossa, o chat some, depois a gente não vê mais o que foi no chat. Mas se você colocar em mensagens, eu vou poder ver e te responder se você tiver alguma dúvida. Também, se você me conhece, tem meu WhatsApp, meu e-mail, você pode mandar por lá. Tá tudo em paz, tá bom? Obrigado, irmãos. Eu desejo a você um bom domingo,
fica em casa, se cuida, né? Se não for possível evitar, né? Se tiver que ir trabalhar, faça o seu trabalho da maneira melhor possível, mas se previna, se cuide, faça tudo o que é necessário aí para se vencer esse momento, tá bom? Grande forte abraço para vocês, até amanhã, Palavra de Esperança, e domingo que vem continuamos nosso Desvendando o Apocalipse. Tchau!